Então, crianças, hoje em História nós iremos falar sobre as condições de vida e trabalho dos imigrantes e dos escravos, né? Que agora, nesse período aí, já eram livres, né? Então, aqui na página 88, vem falando para nós que há cerca de 150 anos vieram imigrantes de vários países. Mas o que são imigrantes? Imigrantes, crianças, são pessoas que saem do lugar onde nasceram, né, do país onde nasceram, e vão trabalhar em outro país, certo? Nesse caso aqui, vieram imigrantes de vários locais para trabalhar no Brasil, né? Porque o governo do Brasil fazia propagandas oferecendo trabalho, né, oferecendo terra, dizendo que ia dar várias condições para as pessoas melhorarem de vida. Então, em busca de ter uma vida melhor, né, as pessoas vinham para o Brasil. Veio um grande número de imigrantes para trabalhar aqui no Brasil, principalmente nas fazendas de café, né, no estado de São Paulo. Só, crianças, que o que acontecia? Antes, os trabalhadores que trabalhavam nessas lavouras, né, nas fazendas de café, eram escravos, né? Que não tinha quase nenhum direito, viviam em péssimas condições de vida, eles trabalhavam em troca de comida, né, de roupa, porque eles não recebiam salários, eles eram castigados, não é mesmo? Então, o que acontecia? Os fazendeiros estavam acostumados a ter funcionários nessas condições, né? Da mesma forma que viviam aí os escravos. Então, eles achavam que os imigrantes também teriam o mesmo tratamento, né? Que os escravos, que eles deveriam tratar os imigrantes da mesma forma, com salários baixos, eles atrasavam o pagamento, né? Os locais eram muito ruins para eles morarem. Muitas vezes não tinha escola, não tinha médicos. Então, eles vieram achando que ia melhorar de vida, né? Mas, na verdade, a vida deles foi bem pior, né? Então, o que aconteceu? Em 1888, quando chegou o fim da escravidão, né? Quando a princesa Isabel assinou a lei que libertava todos os escravos, muitos desses escravos passaram a sofrer dificuldades, né? E começaram a procurar empregos. E nas lavouras de café, principalmente onde tinha muitas lavouras, o trabalho era realizado pelos escravos, né? Só que depois dessa libertação dos escravos, os fazendeiros preferiam dar o trabalho para os imigrantes, né? Então, muitos que eram ex-escravos, né? Eles eram contratados apenas para algum serviço temporário. Tipo assim, um serviço de curto prazo, né? De curto tempo. Muitos trabalhavam nas casas, transportavam cargas, mas não tinha um trabalho digno, né? Não tinha educação, direito à educação. Muitos também foram crianças para as cidades, né? Para buscarem melhores condições de vida do que eles estavam tendo no campo, certo? Os escravos, muitos desses escravos também foram, né? Procurar melhores condições de vida na cidade. Então, o que nós percebemos aqui nesse textinho, nessa aulinha de hoje? Que tanto as condições de vida dos imigrantes, né, que vieram para trabalhar aqui no Brasil, quanto a dos escravos, que nessa época já eram trabalhadores livres, né, que eles tinham sido escravizados, mas nessa época já não era. Então, tanto a dos imigrantes como desses escravos trabalhadores livres eram muito ruins, né? Os fazendeiros ofereciam péssimas condições de vida a eles, não é mesmo? Então, crianças, aqui na página 89 vem um texto falando sobre imigração e conflito, né? Esse textinho vem mostrando para nós que o tratamento que os imigrantes recebiam nas fazendas era tão ruim
que alguns países, né, alguns governos, eles chegaram a proibir que as pessoas daquele país, do país deles, viessem morar em São Paulo, né? Para quê? Por que eles proibiam? Para que eles não sofressem com essas condições aí péssimas de trabalho, né? Eles proibiram até mesmo a vinda dos cidadãos com passagens pagas, levando o quê? Algumas autoridades brasileiras a terem que procurar outras fontes, né, de mão de obra, porque já não estava tendo mais imigrantes para trabalhar nas lavouras, certo? Então agora vamos aqui para a atividade número 3, você vai ler o texto, né, da página 89 para responder as questões A e B. Então, crianças, no texto diz assim: imigração e conflito. O tratamento que os imigrantes recebiam nas fazendas provocava atrito não apenas com os próprios trabalhadores, mas com os governos dos seus países de origem, os quais chegaram a proibir a vinda dos seus cidadãos a São Paulo com passagem paga, levando as autoridades brasileiras em várias ocasiões a procurar novas fontes de mão de obra. Então é o que a tia disse aí, né, no vídeo anterior, né? Então, na letra A, você vai explicar como era a vida dos imigrantes na fazenda de café, né? Você vai ler novamente o texto aqui da página 88. No segundo parágrafo, vem falando pra gente, né? Como que era a condição de vida desses imigrantes, né? Eles tinham péssimas condições de trabalho, pagamento atrasado, moradias ruins, quase não tinha acesso à educação, à saúde, né? Então é isso que você vai colocar na letrinha A. Na letra B, tá falando, de acordo com o texto, qual foi a consequência dessas condições. Então, o que aconteceu? O que você vai colocar aí? Você vai colocar que os governos dos países de origem proibiram os cidadãos de virem, né, para trabalharem no Brasil, certo? Crianças, atualmente ainda existe muito trabalho temporário no campo. Por exemplo, no período que precisa colher, plantar, eles oferecem vários trabalhos, né? Quando precisa de muita mão de obra. E algumas pessoas têm trabalho somente nesse período, né? Vão lá, colhe, planta. Quando termina a colheita, novamente eles estão sem emprego e têm que procurar, né, outra fonte de renda. Ok? Então, aí no número 4, tá falando bem isso para nós, ó. O trabalho temporário no campo, concentrado no período de colheita, por exemplo, é ainda hoje bastante comum na produção agrícola no Brasil. Em sua opinião, essa prática representa uma continuidade ou mudança em relação à vida no campo no passado? Então, crianças, você acha que essa prática demonstra um pouco do que já existia antigamente? Mudou um pouco a vida aí no campo com relação ao passado? É a sua opinião que a tia quer, tá bom? O que você acha? Você acha que isso representa que ainda tem trabalhadores com péssimas condições de vida? Ou que melhorou? Hoje em dia, os trabalhadores têm melhores condições de vida. Então, crianças, é uma resposta pessoal sua, tá? Você vai colocar a sua opinião aí no número 4. Certo? Qualquer dúvida, pode chamar a tia aqui, tá bom?